Olá, mais uma vez estamos juntos nessa terceira devocional de setembro, hoje dia 15, e o nosso tema neste dia é Em Memória de Mim. O texto para a nossa orientação se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versos de 23 a 30. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos de 23 a 30. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esse texto, se você já foi a alguma igreja, comumente é lido antes da celebração da Santa Ceia, da celebração da Eucaristia. E não é muito raro, especialmente para nós pastores que celebramos esse momento, estamos diante da comunidade, vermos pessoas que muitas vezes se negam a participar desse momento da ceia. Alguns porque não são membros da igreja, outros porque fazem parte de uma comunidade religiosa, que pode não permitir que ele naquele momento participe daquela ceia com seus irmãos na mesma fé em Cristo. Mas há ainda pessoas que não querem participar da ceia, porque se acham indignos daquele momento. Pessoas que já professaram a sua fé em Cristo, mas que entendem que a sua vida não está refletindo o amor de Deus, quer seja através do pecado ou de alguma circunstância, enfim, e a pessoa não participa desse momento. A nossa palavra de hoje, nossa palavra devocional, é dizer que a Santa Ceia, a mesa do Senhor, ela não é uma mesa para os homens, ela é uma mesa do Senhor Jesus para todos aqueles que se consideram e reconhecem que são pecadores. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. E tanto para o pão, tanto para o cálice, se repetem a mesma frase: Fazei isto em memória de mim. Fazei isto o quê? Jesus está mostrando: Este é o meu corpo. E ele diz: Este cálice é o da nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Não é apenas celebrar o momento, mas é fazer o que ele fez: oferecer o seu corpo por nós e derramar sangue por nós. Muitas vezes, no momento da ceia, não participamos porque algum irmão nosso nos chateou ou nós estamos chateados com alguém. Não faça isso. Observe o que diz a palavra do Senhor: Este é o meu corpo. Este é o cálice da nova aliança. Faça isto em memória de mim. Em memória de Jesus, todos nós na ceia devemos ser como irmãos e irmãs. Em memória de Jesus, nada pode te privar de fazer uma nova aliança com seu irmão. Nada pode te privar de ser um só corpo com a sua irmã e o seu irmão. Nada pode privar você de experimentar a bênção e a comunhão para participar da ceia do Senhor. Mas ainda, um outro destaque interessante nesse texto, nesse breve momento devocional. Por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos nos examinar, mas após esse exame, a única conclusão que nós podemos chegar é que somos pecadores.
A única conclusão que nós podemos chegar, sabe qual é? É a conclusão do seguinte: eu realmente sou indigno de tudo que Jesus fez por mim. Por isso que a palavra ensina que após esse exame, quando eu reconheço o que Cristo fez por mim, eu devo comer do pão e beber do cálice. Porque o pão e o cálice não são para os perfeitos, são para todos aqueles que se examinam e percebem que são pecadores. Por último, um texto tão interessante que fica muitas vezes esquecido. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amargura no coração, estar brigado com alguém, gera no nosso coração e na nossa mente situações tão complicadas que abatem o nosso moral, abatem a nossa estima, e o nosso corpo começa a refletir exatamente como está o nosso coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque não são poucos aqueles que estão fracos, aqueles que estão doentes e até mesmo os que dormem. Esse texto é um convite para que celebremos a ceia do Senhor. Não deixe de participar desse momento e não deixe que ninguém seja maior do que o sacrifício de Cristo por você. Em memória dele, faça as pazes. Seja um corpo com o corpo de Cristo e participe da ceia. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Amém?